E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto a lançar as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco tudo que ainda precisamos. Te agradecemos porque desde o começo desse culto o Senhor já vem falando com a tua igreja, mas agora, Senhor, fala ainda mais, abre os olhos, ouvidos e entendimentos espirituais. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário a essa palavra, todo espírito contrário a essa mensagem. Nada vai tirar do nosso coração as sementes que Deus vai semear nesta hora. Amém e amém. Pode sentar, igreja, e dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Glória, 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 glória a Deus. Meus irmãos, Jesus estava pregando, uma grande multidão ao seu redor, e todo mundo queria estar mais perto de Jesus. Então o povo pressionava Jesus, o povo apertava Jesus, sufocava Jesus. Então Jesus, ali perto do lago de Genezaré, mar da Galileia, ele vai visualizar 2 barcos que estavam ali, mas ele escolhe um dos barcos. E veja que privilégio ser escolhido por Jesus. Veja que privilégio que Jesus escolhesse o meu barco naquele dia e o seu barco. Mas Jesus escolhe o barco de Simão Pedro, e ele pede a Simão que o afaste um pouco da praia, para que dali do barco Jesus pudesse pregar, continuar pregando para as pessoas, sem tanta pressão de gente ao redor, e a uma distância em que as pessoas ainda pudessem escutá-lo. E Jesus continua fazendo a sua pregação, e quando termina a pregação, Jesus agora vai olhar para Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, que estava ali com seus sócios, Tiago e João. E Pedro, quando Jesus chama para que ele o emprestasse o seu barco, Pedro estava lavando as redes depois de uma noite de uma pescaria frustrada, uma noite sem conseguir peixes, uma noite de muito trabalho, mas nenhum resultado. Pedro recebe Jesus no seu barco, espera Jesus pregar, e agora Jesus se volta para Pedro e vai guardando cada parte, porque é importante, porque nessas partes aqui tem mensagem para o teu coração. Mas eu vou contar a história para vocês primeiro. Jesus agora olha para Pedro e vai dizer: vai ao mar alto para pescar. Porém Pedro já havia passado uma noite inteira pescando. Se fosse comigo, que não tem experiência nenhuma de pescaria, que nunca pesquei um peixe sequer, tudo bem, eu vou ao mar alto,
ao mar baixo, ou qualquer lugar do mar que o Senhor mandar pescar, porque para mim está tudo bem. Mas Pedro era um homem experiente na pescaria, e ele sabia que naquele horário não tinha peixe ali, ele sabia que naquele lugar do mar não haveria peixe, e ele sabia a noite que ele passou tentando sem conseguir nada. Mas Pedro, apesar das circunstâncias, apesar do seu conhecimento, dizendo tudo não para ele vai dizer para Jesus: eu vou lançar a rede somente por causa da tua palavra. A noite foi ruim, a circunstância é contrária, eu tenho experiência e sei que não vai dar nada, mas como o Senhor está falando, eu lançarei a rede. Aleluia. E assim ele fez, ele vai ao mar alto, ele lança a rede, e agora vem a surpresa maravilhosa de Deus, porque quando ele puxa a rede, ele sente peso, ele sente a rede carregada de peixes, e foi tanto peixe, meus irmãos, que a rede estava se rompendo, estava rasgando a rede. E aí ele vai fazer sinal para o outro barco que estava junto ali, e eles vêm, Tiago e João vêm e colocam peixe no barco de Pedro, e colocam peixe no barco de Tiago e João, e fica tanto peixe em ambos os barcos que o barco quase vai a pique, de tão pesado que fica, de tanto peixe. E ali eles vão voltar ao porto, eles vão voltar à praia, e quando eles voltam, eles se prostram, e Pedro vai dizer: Jesus, retira-te de mim. Eu posso ver Pedro dizendo: retira-te de mim, e o próprio Pedro se retirando, porque ele vai dizer: eu não sou digno de estar perto de ti, eu sou pecador, eu não sou merecedor. Porque, irmãos, veja que Pedro, ele vai chamar Jesus de Senhor. Ele vai dizer Senhor, é reconhecimento de autoridade, é reconhecimento de divindade, é reconhecimento de governo. Pedro reconhece ali Jesus, não agora mais só como um mestre, como um ensinador, como um pregador. Pedro agora vai ver Jesus como Jesus realmente é, o Filho de Deus. É por isso que ele não vai conseguir ficar na presença de Jesus por sentir-se pecador demais. Porém, Jesus não lança Pedro fora. Jesus, e de igual modo também Tiago e João, vão ficar admirados, maravilhados com a presença de Jesus e com o milagre que acontece. Mas Jesus não os lança fora, pelo contrário, Jesus os chama para mais perto. Jesus vai dizer assim: não temas, não temas, porque daqui para frente, aleluia, de agora em diante, você não mais vai ser um pescador de peixes, mas você vai ser um ganhador de almas. Você vai lançar uma rede diferente, que é o Evangelho. Você vai pescar num mar diferente, que é o mundo todo. E você vai ganhar peixes diferentes, vai pescar peixes diferentes, que não são esses aí que estão na rede, que encheram o seu barco, mas você agora vai conquistar corações para o reino de Deus. E a Bíblia diz aqui que deixaram tudo e vão seguir a Jesus. Pedro, Tiago e João agora vão se tornar discípulos de Jesus, vão aprender com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente, e vão se tornar grandes ganhadores de almas. Essa é uma história maravilhosa que mostra para nós o milagre de Jesus trazendo peixe, milagre de Jesus trazendo providência. Mas dentro dessa história nós temos muita coisa ainda para aprendermos. E a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui dentro dessa história é que Pedro estava cansado, ele estava frustrado porque lutou a noite toda, não conseguiu peixe. Pedro estava pensativo, porque era a profissão dele. Uma noite sem pescaria significava que no dia seguinte, ou nos dias seguintes, haveria uma situação de instabilidade financeira, porque ele dependia da pesca para a sobrevivência. Então tinha tudo acontecendo ali: cansaço, preocupação, ansiedade. Mas no meio disso tudo, Jesus diz: eu preciso do teu barco, deixa eu usar o teu barco. E Pedro não nega, Pedro não traz desculpas: eu estou cansado, eu quero ir embora, eu estou frustrado, eu estou nervoso, eu estou triste. Não, ele simplesmente libera o barco para Jesus e continua ali junto de Jesus no seu barco. O que eu aprendo aqui? Que o milagre que vai acontecer agora, o milagre que vai vir para frente, esse milagre
ele surge por causa dessa atitude de Pedro de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, antes do seu descanso, antes de resolver sua vida financeira, antes de pensar no que seriam os próximos dias, antes de programar uma próxima pesca. Pedro decidiu priorizar Jesus e a sua palavra. Aleluia, Pai. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus dá esse sermão, esse discurso, essa mensagem, juntamente com uma outra mensagem, que falava: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de comer, que vocês precisam de vestir. Mas eu vos convido, é Jesus falando em Mateus capítulo 6, eu vos convido, levante os olhos de vocês e vejam as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Aleluia, Jesus. Levante os olhos de vocês e olhem para os lírios do campo, que são tão lindos, que são tão maravilhosos, mas nem mesmo Salomão, o rei mais rico da face da terra, e aquele homem, ele não conseguiu se vestir tão bem como os lírios do campo, que não teceram seus vestidos, que não compraram seus vestidos, mas foram vestidos pelo Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Se o vosso Pai cuida das aves dos céus e cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês, homens de pouca fé. Por isso eu vos digo, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí agora vem para nós aqui, quais são as nossas prioridades? O que é mais importante na nossa vida? Quando nós trazemos coisas à mente, o que é que vem em primeiro lugar? A vontade de Deus, o plano de Deus, os projetos de Deus, eu obedecer à voz do Senhor, eu fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu buscar a Deus a oração, o jejum, a adoração, a palavra, ou o que vem com mais importância para mim são os meus negócios, são os meus problemas, são as minhas dificuldades, são as minhas guerras, são as minhas lutas. É uma questão de prioridade. O que é mais importante para nós é o que vai definir toda a nossa história. O que é mais importante para você são as coisas do alto. Então é do alto que virão os sinais, os milagres, as maravilhas, as direções, as soluções. É do alto que a sua vida vai ser guiada. Pedro, se ele fosse uma pessoa que priorizasse a si mesmo, ele teria perdido o milagre de Deus. Teria dito: Jesus, eu estou muito cansado, escolhe outro barco. Poderia ter dito: por que o Senhor está escolhendo o meu? Tem o outro, escolhe o outro. Quantas vezes a gente transfere a bênção para outra pessoa, irmãos? Quantos cultos eu já fui chamado para pregar de última hora, e eu fui, e foram os melhores cultos da minha vida. Foram cultos onde eu saí mais abençoado do que vi o povo sendo abençoado. Foram cultos onde eu saí dali com dons espirituais novos de Deus. Aí eu penso, se eu tivesse passado para outro, se eu tivesse dito: não, pastor, eu não vou pregar nesse culto porque está em cima da hora, eu não tenho amizade, eu estou cansado. Quantas oportunidades Deus me colocou como desafios. Porque, irmãos, quando nós temos oportunidades que Deus coloca diante de nós, num tempo bom, quando está tudo favorável, quando a gente está feliz, está tranquilo, está tudo normal, são oportunidades boas de Deus. Mas quando a oportunidade vem em um momento de desafio, onde nós vamos ter que sacrificar algo para atender aquele chamado de Deus, aí, meus irmãos, é questão de: Jesus é prioridade na minha vida ou não? Se Jesus é prioridade na sua vida, se você prioriza o reino de Deus, tenha certeza que o que vai acontecer com você é que enquanto você está cuidando do reino de Deus, o Senhor vai vir e vai cuidar do teu reino também. O teu reino é a tua casa, é a tua família, são as suas finanças, seu casamento, sua saúde, tudo que diz respeito à tua vida. Veja aqui, olha, que Pedro priorizou o reino de Deus, cuidou do reino de Deus. E agora no versículo de número 4, Jesus vai cuidar do reino de Pedro. Aleluia. E quando acabou de falar, quando
Jesus terminou de pregar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Simão, eu não me esqueci de você, Simão. Simão, eu sei do seu problema, eu sei da sua luta, da sua frustração. Eu não me esqueci de você. Você está aqui juntinho de mim, esperando a pregação terminar. Mas fica tranquilo, como você cuidou do meu reino, agora eu vou cuidar da tua necessidade. Irmãos, aqueles que permanecem diante do Senhor, aqueles que priorizam o reino de Deus, não serão esquecidos no cuidado de Deus. Saiba que cada detalhe o Senhor está cuidando da tua vida nessa noite. Só de você estar aqui, você está demonstrando prioridade. Você poderia estar em tanto de lugar agora. Você poderia, não tem problema algum você estar descansando nessa noite na tua casa. Não tem problema algum você estar na casa de um parente ou estar passeando, viajando. Não tem problema algum. Mas apesar de não ter problema algum você estar em outros lugares, você abriu mão de estar em outros lugares para estar aqui essa noite, para estar adorando, ouvindo a palavra, buscando a presença de Deus. Isso é porque você priorizou o reino aqui hoje. Saiba que enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando de lá, da sua casa, das suas finanças, da sua preocupação, do seu amanhã. Aleluia! Acalma a tua alma, porque Jesus não se esqueceu de você. E aí ele vai dizer para Pedro: vai ao mar alto para pescar. Porém a circunstância era desfavorável. Depois de uma experiência muito negativa, de uma noite sem peixe, de um trabalho frustrado, de um cansaço, depois disso tudo, depois de Pedro saber não é hora de pescar, eu sei que aquela região não tem peixe, Pedro agora está diante de duas situações: a sua lógica, a sua experiência, a sua frustração, o que ele via e entendia, e do outro lado a fé. Verdade. Pedro precisou escolher: eu vou escolher as impossibilidades que eu vejo, as circunstâncias ao meu redor, ou vou escolher apenas acreditar no que Jesus está falando? E ainda bem que ele resolve acreditar em Jesus. Ele deixa de olhar para as circunstâncias para olhar para o poder da palavra de Deus. Quer viver milagre do Senhor? Mude o foco do seu olhar. Onde estão fixados os teus olhos? Nos seus problemas ou na grandeza do seu Deus? Seus olhos estão fixos nas circunstâncias adversas, nas negativas da vida, ou na fidelidade de Jesus, para quem você entregou os seus caminhos? Nós precisamos ter atitudes de fé. E quem anda por fé não pode ser guiado por vista, porque os seus olhos vão te mostrar uma realidade, muitas vezes, de crise, de dor, de opressão, de impossibilidade, de doença, de problema financeiro, de tanta guerra dentro da tua casa. Seus olhos estão vendo isso, mas aprenda a enxergar as coisas com os olhos da fé. Aprenda a enxergar Jesus mudando a situação. Aprenda a ver Jesus agindo no caso. Aprenda a contemplar o Senhor trazendo vida onde os seus olhos só vê morte, trazendo possibilidade aonde você só consegue ver o impossível. Aprenda a ter os olhos da fé, porque Jesus, em todos os evangelhos, Jesus vai desafiar as pessoas a enxergar além das circunstâncias. Eu me lembro aqui quando Jesus entra na casa de Jairo. Jairo estava com a filha morta. Jesus entra, está todo mundo chorando, e Jesus vai dizer: por que você chora? A menina não está morta, ela dorme. Ela dorme. E as pessoas riam de Jesus, pensando que Jesus não tinha noção da situação, mas ele tinha. Ele estava ensinando para eles: vejam essa situação, não com a ótica humana. Com a ótica humana é morte, morte é ponto final, mas eu convido vocês a verem essa situação apenas como um momento passageiro. Assim como o sono passa e quem dorme acorda, essa menina também vai despertar. Olhem as situações com os olhos da fé. Aleluia. Então Pedro, ele vai escolher. Apesar de tudo, o que ele vai dizer para Jesus? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você acredita no poder da palavra de Jesus na tua vida? Então deixa eu declarar na
assim, olha que coisa linda, irmão, quando alguém age pela fé. E fazendo assim, é tão lindo quando a gente age pela fé, irmãos. Eu me lembro lá na Bahia, uma vez, eu estava lá fazendo um culto, uma igreja pequenininha assim, igual essa mesmo aqui, um pouquinho menor. De repente entra uma senhora, e essa senhora ela entra assim, agarrada no pescoço da filha. Aquela senhora ela não podia andar, a filha veio trazendo ela, e ela colocou a senhora assim do meu lado. Eu estou pregando. De repente eu olho para a senhora, eu olhei para ela. Quando eu me dei por mim, eu já estava falando para ela: senhora, crê, levanta e anda em nome de Jesus. Irmão, e não é que a senhora levantou e andou. No primeiro momento eu vi ela, no segundo momento eu já estava falando para ela, no terceiro momento, irmão, eu já estava pegando na mão dela, e nós dois saímos correndo para a igreja, para lá, para fora e para dentro, e nós dois, a senhora idosa, irmãos, e eu saí correndo com ela, ela saiu correndo comigo, e foi para a glória do nome do Senhor. Eu estou dizendo isso que foi um ato de fé. Se eu fosse pensar no meu raciocínio, eu ia ter um tanto de bloqueio, mas foi um ato de fé. E quando você age pela fé, o milagre vem e acontece. Olha o que acontece aqui, e fazendo assim, versículo 6, colheram grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Aleluia, Senhor. Vou pegar o versículo de trás para frente. Rompia-se-lhes a rede, porque eles colheram uma grande quantidade de peixes. Por que isso é importante, o romper da rede? Porque nós estamos falando aqui de um homem experiente na pesca. Um homem que tinha redes profissionais preparadas para aguentar grandes quantidades de peixe. Um homem que tinha as ferramentas certas. Mas aqui foi tanto peixe, mas tanto peixe, que foi completamente além de qualquer cálculo, de qualquer possibilidade de Pedro pensar que poderia haver tanto peixe assim dentro de uma rede daquelas. Foi tanto peixe, muito além do que ele pensou, muito além do que ele imaginou. Assim é o que Deus vai fazer na tua vida. Será muito mais além do que você está pedindo, muito mais além do que você está pensando. Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo levanta o louvor e diz: olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, a ele a glória para sempre. Aleluia! Você está pensando uma bênção grande, meu irmão? Para Deus é pequeno ainda, vai ser maior. As suas redes vão rasgar. Aquilo que você pensa vai caber aqui, não vai caber, meu irmão, não vai. Vai transbordar e vai ser tão transbordante, aleluia, que o seu coração não vai conseguir compreender como que aconteceu. Não pergunte a Deus como, apenas desfrute da grandeza do que Deus está trazendo para a sua vida nessa noite. Aleluia. E aí, veja só, irmão, olha o progresso da bênção. Você já deve ter jogado algum lago que você viu, alguma lagoa. Você já deve ter feito isso. Não é possível que você não teve nem um pouquinho de infância, de pegar uma pedra e jogar lá no meio da água, só para ver aquelas ondas assim, é ou não é? Então, é assim que é a bênção de Deus. Aleluia. Ela vem em ondas, ela vem alcançando um círculo, um diâmetro, um espaço muito maior do que apenas aquele foco. Veja o que vai acontecer aqui. A bênção veio além do que eles pensavam, do que eles esperavam. Mas veja o que vai acontecer. Versículo 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia. Jesus jogou a pedrinha no barco de Pedro, aí formou aquela onda. Aleluia. E agora a bênção já não está só com Pedro. A bênção enche o barco de Pedro, mas enche o outro barco também. A abundância de Deus veio para suprir a necessidade de Pedro, mas para tornar Pedro uma fonte de bênção também para o outro barco. O que eu quero dizer com isso é que a bênção do Senhor será tão grande sobre a nossa vida, que vai transbordar, vai ser tão grande, vai ter provisão, vai ter saúde, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter libertação. Mas além de você ser ricamente abençoado, você vai se tornar
Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele. Experiência primeiro de Pedro. Mas como o milagre foi transbordante, ele virou fonte de bênção. E quando as pessoas perguntaram de onde veio a bênção, ele apontou para Jesus. Agora não é só o Pedro que está espantado. O espanto se apoderara dele, versículo 9, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Amém? Oh, que maravilha! Que vidas se acheguem a nós, quando possam ver em nós o brilho da glória de Deus. Que vidas queiram Jesus, ao verem Jesus conosco no nosso barco. Que vidas possam ser transformadas ao contemplarem a transformação que Deus faz nas nossas vidas. E aí, a experiência de Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Até esse momento, Pedro não tinha tomado essa decisão. Até esse momento, Pedro, normal, recebe Jesus no barco, escuta Jesus pregar, normal. Mas depois o que acontece? Pedro diz: afasta-te de mim, sou pecador demais. Eu reconheço que tu és Deus. Ele não chamaria Jesus de Senhor, aqui com letra maiúscula aqui, se ele não tivesse reconhecido a divindade de Cristo. Quer dizer então que a história começa com Pedro tendo uma visão de quem era Jesus, um pregador, um mensageiro, um grande mestre, um profeta. Mas a história termina com uma visão amplificada de quem era Cristo. Pedro tem uma visão agora aberta de que Jesus era mais do que só um pregador, só um profeta, só um mestre. Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. E isso faz com que Pedro tenha um relacionamento novo com Jesus a partir daqui. Isso faz com que Pedro se aproxima de Jesus de uma forma muito mais profunda do que apenas discípulo e mestre. Ele se torna um adorador. Veja que ele se prostra. Veja que a situação de indignidade dele demonstra um gesto de reverência que só é digno diante de Deus. O que eu aprendo aqui? É que o Senhor permite experiências e nos dá experiências com Ele em várias áreas da vida, com o propósito de que nós venhamos nos achegar mais perto. O Senhor permite até a crise. O Senhor permite os desafios da fé, para que através disso tudo nós venhamos a nos aproximar dele numa comunhão mais profunda, numa intimidade espiritual que não teríamos se não houvesse uma experiência impactante na nossa história, na nossa vida. Não reclame das experiências que o Senhor permite você passar. Não reclame dos desafios que Ele permite você enfrentar. Tudo isso, se a tua vida está no controle de Deus, se você já fez da sua vida o Salmos 37, verso 5, que entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais Ele fará, então saiba que cada detalhe o Senhor está proporcionando, permitindo, para que você se achegue mais perto, para que você veja Ele mais claro, para que você tenha um contato mais próximo com Ele. Aleluia! Mas não só experiência nova de um relacionamento novo, mas um novo propósito de vida vai ser gerado a partir desse momento. Versículo de número 10. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Esse também é o espanto do versículo 9. Então está dizendo que Tiago e João também ficaram espantados com o que viram acontecer. E aí disse Jesus a Simão: não temas. Oh, aleluia, isso é muito forte. De agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Levando os barcos para a terra. Quem foi seguindo a Jesus? Não foi só Pedro. Deixaram tudo e o seguiram. Foi Pedro, Tiago e João seguindo a Jesus para uma nova missão, para um novo propósito e projeto de vida. O Senhor faz milagres na nossa vida, nos dá experiências para nos achegar mais perto dele, mas também para trazer um sentido novo para a nossa existência.
Tem muita gente perdida nessa vida, no sentido de: eu não sei por que eu nasci, eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Se tem alguém assim nessa noite, achando que a tua vida é apenas mais uma vida, pensando que a tua vida talvez foi até um acidente, quem sabe tem alguém aqui nessa noite também dizendo que você é um inútil, se achando inútil, se achando um zero à esquerda, se achando um nada, se achando alguém descartável. Deixa eu dizer para você uma coisa: o Senhor está nessa noite trazendo você a este lugar para ouvir essa mensagem, para dizer ao seu coração que Ele tem um projeto lindo, específico, especial e extraordinário com a tua vida nessa terra. Aleluia. Eu não sei qual é esse projeto, mas é um projeto para impactar outras vidas. A tua existência não é apenas mais uma existência. Você nasceu com uma missão especial. E se até essa noite você ainda não tinha visto, a partir de agora o Senhor vai se revelar a você, aleluia, trazendo uma clareza da missão para a qual você nasceu. Quem sabe você nasceu com um propósito único: de ir a um deserto e levar água para um profeta não morrer. Quem sabe você nasceu para, em algum momento da tua vida, você estar perto de alguém doente, a morte, e você estender as mãos e salvar aquela vida, aquela família de passar pela morte através da tua oração. Quem sabe você nasceu para conquistar multidões, ou talvez você nasceu para ser um pregador solitário para uma mulher à beira de um poço, como a mulher samaritana. Eu não sei qual é o teu propósito, mas Jesus sabe, Ele vai se revelar a você. Cada experiência é para trazer um relacionamento novo e uma clareza de novos propósitos. Fica de pé, por favor, que eu quero orar com você. E o tema dessa mensagem eu deixei para o final, para que você fixe no teu coração. O tema é muito mais do que um milagre, mas uma mudança de vida. Pedro pensou que era só mais um dia, mais um trabalho, mais uma vez, no outro dia seria a mesma coisa, a mesma rotina. Mas não, a partir desse dia, tudo mudou. Glória a Deus. Você está pensando que fosse mais um culto, não é mesmo? Mais um culto, eu vou lá na igreja hoje, vou orar para minha família e vou embora para minha casa. De maneira alguma, essa mensagem é profética. Tudo a partir de hoje vai mudar na tua vida. E o detalhe não é para pior, não, é para melhor. É para melhor, é para melhor. Aleluia! Essa é uma mensagem profética, irmãos. Se eu estiver inventando essa história de profético aqui, que Deus me derrube aqui agora, que Ele me jogue por terra aqui, que eu saia daqui carregado. Mas eu digo com muito temor e sinceridade na presença de Deus, essa é uma mensagem profética. Quando eu digo profético, é porque Deus está trazendo a realidade, essas verdades na tua vida hoje. A tua história tomou um novo rumo hoje, em nome de Jesus. Levante a sua mão assim e diga: Deus, eu estou preparado para viver um novo tempo com o Senhor. Porque este culto não é só mais um culto, mas é uma mudança de história, é uma mudança de realidades. Eu recebo esta palavra como uma profecia de Deus para a minha vida, porque a partir de hoje meu relacionamento será novo com o Senhor, e a minha história terá o sentido, a clareza e o direcionamento claro que vem das tuas mãos. Fala que vem das tuas mãos, que vem da tua direção.